Fala galera, amante de luta e amante de MMA, estamos aqui novamente com o nosso podcast MMA de A a Z, a quinta edição do podcast, onde a gente fala o máximo possível de MMA que a gente sabe, que a gente conhece, e principalmente traz um debate, traz uma conversa entre dois amigos que são apaixonados pelos esportes de luta. Estou aqui hoje, Rafael Santos, novamente com o meu grande amigo Henrique Santos. Fala Henrique, tudo bem? Tudo, Rafa Santos, tudo na paz, galera, fã de luta. Passamos aí uma semana sem o nosso tradicional podcast, mas hoje estamos de volta. Temos muita coisa para falar, né? E estamos ansiosos aí para falar sobre o que a gente gosta, que é luta. E vamos tentar aí explicar da maneira mais factível, né? Da maneira mais simples os nossos pontos de vistas, né, e as nossas análises curtas, mas sempre objetivas sobre MMA e luta em modo geral. Devolvendo a peteca para você, Rafa. Vamos que vamos. Bora, vamos começar falando de um é pouco, dois é bom e três é demais. Então, numa sequência, só três eventos do Bellator. Dois eventos que já aconteceram e um que vai acontecer. Passando por cima de todos, o Bellator 247, que teve a Kate Jackson versus a Denise Kielholtz. Também temos o Bellator Milan 3, que foi o James Gallagher versus o Cal Ellenor. Também temos o Bellator que vai acontecer em Paris, em Jake Congo e Timothy Johnson, dois ex-lutadores do UFC, fazendo a luta principal. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Vou começar falando sobre o Bellator 247, Jackson versus Queiroz. Faça as honras, Henrique. Mas falando pra gente o que foi esse evento? Então, esse aí foi o evento que marcou a estreia do Bellator na CBS, Sports Network, né, um terceiro canal da franquia da Viacom, e um evento que tinha como luta principal o Daly versus Derek Anderson, só que o Daly teve problemas no corte de peso, não conseguiu até bater o peso, mas ficou muito debilitado, chegou até ir no hospital, né? Ele não quis, como veterano que não quis cancelar a luta, mas o evento foi cancelado e aí sobrou para Denise Kielholtz, ex-campeã de kickboxing do Bellator Kickboxing, ex-campeã, enfrentando a ex-desafiante, a Kate Jackson. A Kate Jackson era a favorita pelo conjunto da obra, mas sabemos do poderio ofensivo que a Denise Kielholtz poderia ter, e né, que com 40 segundos de luta a Denise acertou, né, acertou a direita na tampa do coco da Kate Jackson e a caiu, foi um nocaute poderosíssimo e ligou alerta, né, para as demais concorrentes da categoria peso mosca do Bellator, né, que tem a Yumali Mark-Fellaini como detentora do cinturão, que acredito que deve defender o cinturão em dezembro no Havaí. Aí tem a recém-chegada Vanessa Porto, brasileira, campeã do Invicta, tem a Liz Camucci, tem a Alejandra Lara também, que está chegando também, ex-desafiante também ao cinturão. Tem a Valerie Letourneau, então é uma categoria muito maneira, muito disputada. A própria Kate Jackson aí pode voltar, quem sabe, futuramente disputar um cinturão, mesmo com 35 anos. Mas, quem sabe, uma, duas, três vitórias aí seguidas podem colocar ela de novo na disputa do cinturão. Uma outra luta interessante foi o prospecto Norbert Nevin, né, que é filho de um ex-medalhista de luta greco-romana nas Olimpíadas. E o menino mostra que é um bom prospecto para a categoria peso médio, que tem bastante prospecto hoje no Bellator, né? Bastante peso médio prospectos e bastante peso meio pesado. E o Norbert Nevin passou por cima do Leite Serrui, mas ele mostrou muita fraqueza em pé, né? Como ele luta com a guarda baixa, no estilo não ortodoxo, ele acabou sofrendo um gancho de direita
ele acabou sentindo, né? Foi aquele flash down, mas aí já foi para queda e depois da queda ele passou o carro, finalizou com o triângulo o Leds Rui, um francês que foi colocado como corteiro de sacrifício com ele, né? Brian Moore e Simone Deuana foi uma pancadaria das boas, né? O italiano conseguiu levar o holandês parceiro de treinos do McGregor a knockdown, mas o holandês tirou força da cinza no segundo round e nocauteou o italiano, uma luta muito maneira, se você puder assistir depois, Rafa, e aos demais aí, quem quiser interessado, tem aí nas preliminares do Bellator, uma luta muito interessante. Outro prospecto para ficar de olho, que estreou no card principal, Chris Duncan, um escocês que vem galgando posições aí no Bellator também, é um prospecto que a longo prazo pode, quem sabe, incomodar, e é uma boa perspectiva para o peso leve do Bellator na Europa também. Outros destaque é Mandy Bull, peso mosca também, que estava com a luta marcada em maio com a Liz, ela venceu e acredito que devem remarcar essa luta entre ela e Liz até o fim do ano, o início do ano que vem, né? Urus Juritic, que estava marcado para estrear no UFC, não estreou, né? E tem um contrato agora com a KSW, mas que permite ele lutar por outras organizações. O Bellator, entendendo isso, pegou ele e colocou ele numa luta contra o Walter Gantzer, um inglês, e o esloveno acabou finalizando o inglês, né? Teve o Kaiman Gracie, né? Sobrinho do Roger Gracie, né? Que acabou perdendo a luta por decisão unânime para o Konstantin Kinosaryov, que chegou a 4-0. Esses são os meus destaques, né, desse Bellator aí. Como foi um evento cheio de perspectivas e muito lutador que estão em construção de suas carreiras e muitos veteranos deles que estão tentando manter, né, a ativa e a sua corrida, buscando sempre um local ao sol, tentar chegar no top 10 da divisão, peso chegar ao top 10 de suas respectivas divisões na categoria do Bellator. E desse evento, eu acho muito interessante a gente falar sobre as 4 lutas principais, e todas elas acabaram na via rápida. Foram 3 nocautes e uma finalização. Inclusive, você citou a finalização da luta principal em 43 segundos. Isso faz com que a pessoa que se interessou pela CS, está indo assistir ao Bellator, não conhecia, conseguiu assistir um evento que as principais lutas terminaram de modo rápido e de modo ativo. Então, isso faz com que a CBS tenha ainda mais a possibilidade de expandir uma lógica de ação, e as pessoas que assistiram esse primeiro evento provavelmente vão se sentir interessados a estar assistindo novamente. Eu digo das pessoas que não necessariamente são do MMA, porque as pessoas que são do MMA também gostam de lutas mais arrastadas, mas para aquele fã que está começando agora a acompanhar, já era fã do canal CBS, está acompanhando aos poucos, consegue chegar e assistir boas lutas, e lutas que não foram tão arrastadas. Dentro disso, a gente consegue fazer a transferência para o próximo evento, que aconteceu 2 dias depois. Esse evento aconteceu na cidade de Milão, na Itália, onde o James Gallagher venceu por finalização no primeiro round também, mas volta na via rápida, o Cal Ellenor. Queria que você falasse um pouco sobre esse evento, quais são os destaques positivos, e eu já deixo o destaque que a gente teve um palpite no evento anterior de Milão, que a gente apostou no Nicolas Soli, infelizmente ele perdeu. Então, falar um pouco sobre promessas que talvez não conseguiram atingir o desempenho necessário, mas em tese os destaques desse evento. A questão do Soli, que eu estava tentando lembrar disso, só 2 italianos, né, conseguiram vencer, né? Acredito que foram 10 ou 11 italianos que tiveram lutas marcadas nesses 3 eventos do Bellator, só 2 conseguiram vencer, né, que foi o Daniel Scartiz, que finalizou o Gabriel Hughes, e a Tiara Penko, que venceu a Alexandra Toncheva no Bellator Europa Series 8, né, que teve no dia 26 de setembro. Voltando pro evento, o evento foi maneiro, né? Aqui no Brasil a gente teve as 3 lutas principais, o card principal
na ESPN, a gente assistiu entre 6 e 7 horas. Outra coisa bacana que eu achei, que todo mundo aqui, principalmente no Brasil e na Europa também, e nos Estados Unidos critica, são a questão do ritmo de luta, né, Rafa? Tem eventos do Bellator que demora de 15 a 20 minutos para ter uma luta entre uma luta e outra do card principal, né? A questão do Bellator da Europa não, acabou uma luta, 2, 3 minutos depois já vinha outra luta já, então foi uma coisa bacana, eu gostei do ritmo, né? Então foi um ponto positivo desse evento. E os destaques, né, de lutas foram a vitória do James Gallagher, que vai levando o MMA irlandês mantendo em alto nível, foi o 10º assunto mais pesquisado no Google, né, o seu nome na Irlanda, né, conseguiu esse feito, então mostra que depois dele eu não consigo ver outro irlandês, pode ter aquele irlandês, né, barra russo, Artem Lobov, mas acredito que não chega nem aos pés da questão mesmo do MMA, né, que o Lobov agora tá lutando mais no sem luvas, né, então hoje o James, o Baranuclo, então hoje vejo o James Gallagher como um potencial estrela do MMA irlandês, né, tem um jogo de chão muito justo, finaliza praticamente todas as suas lutas, tem a derrota por nocaute por Rick Banderas, é uma coisa que ele precisa melhorar, que é a questão da trocação, ele tem a guarda muito aberta, mas é um peso galo que pode lutar de pena também, então um cara muito interessante, fora o hype que ele tem, né, a quantidade de seguidores imensa que ele tem também, então é uma futura estrela, né, e o Bellator vem trabalhando, o Kyle Ellenor não era lutador, como é que eu posso te dizer assim, do primeiro escalão, do top 10 do peso galo, mas não era um cara bobo, era um cara interessante, um cara que poderia trazer teste para ele em pé, né? Mas ele não tomou conhecimento. Primeira oportunidade que teve, entrou no single leg, passou a guarda e foi embora. Só viu os 3 tapinhas do Kyle Ellenor. E outra luta interessante foi só que chato, né? Foi Charlie Ward vs Andy Manzolo, né? Ambos cansaram. O Charlie Ward, né, amigo do Conor também, então venceu a luta, ganhou a sobrevida no evento, se eu não me engano, acho que chegou a segunda vitória seguida no peso médio do Bellator, exatamente. Então, vai tentando caminhar, dificilmente chega, né, vejo ele nesse top 10 aí, para pegar grandes nomes, precisa ter ainda mais aquela luta que possa vencer, talvez uma revanche contra o Galori Bofando, que também é do Bellator agora, uma luta que ele perdeu no Ultimate, foi nocauteado. Poderia ser uma revanche interessante para ele o próximo passo. Ou então até enfrentar o Domert Noveno, que a gente viu no card passado, que seria uma luta interessante para mim, um Strike versus Gambler. Acho que poderia muito bem dar um passo grande para o Noveno, também junto um passo grande também para o Charlie Ward, né, que sabendo que o Norbert Noveni venceu o Will Fury, que é outro parceiro da SBJ de treinos do Conor, do James, do Keith Crosby, que perdeu na luta que eu vou falar, a anterior que eu vou falar. Então, seria um teste para ambos muito interessante. O Keith Crosby perdeu, né, por TKO, nocaute técnico, interrupção médica. Uma luta no primeiro round que ele quase arrancou a cabeça do Chad Larry, só que ele cansou e o Chad Larry acertou uma direitaça monstruosa nele, e ele se abalou e acabou que não conseguiu voltar com um inchaço no olho e vários cortes, né? A Cyril Kavanagh também, parceira de treinos dessa galera toda aí, Charlie Ward, Keith Crosby, James Gallagher, venceu a Catarina Lerner por decisão unânime, conseguiu emplacar também mais a segunda vitória seguida no Bellator, né? Ela que venceu a Olga Rubin, né, ex-desafiante em novembro do ano passado. Ela que perdeu por decisão, né, dividida para a Lely Smith. Ela vem querendo essa revanche e acredito que seria até uma luta maneira. Ela perdeu para a Lely Smith em julho de 2019, então acredito que seria bom para as duas. Tanto para a Leslie tentar vencer novamente, aplicar 2 vitórias seguidas, tanto para a Cyril Kavanagh pode tirar uma mancha do seu cartel na categoria peso pena feminino. O último destaque aqui, o Carlo Pedersoli, ex-UFC, perdeu para Kenan Duke, uma luta que você apostou na vitória do Aikadan Duke,
Eu não acreditava nisso, né? E tirando, foi um evento simples, né? Um card preliminar bem simples, tem grandes atrações, muitos lutadores com recordes bem regulares, né? Fazendo a luta. Teve uma luta peso pesado entre Gohan Sarikan 5-1 vencendo, né? O Geoff Houghton. Então, de lá pra cá, não teve muita luta interessante nesse card preliminar do Bellator Gallagher vs Heleno ou Bellator Upper Series 9. E dentro disso, eu faço um destaque dentro do que você citou sobre a questão do timing de luta, de ter uma luta, aí ficar um tempo muito longo. A gente já conversou algumas vezes. Você tem a importância que o Joe Rogan teve no UFC. O Joe Rogan, que é um cara que faz podcast, serve como muito referência pra gente. E ele consegue organizar essas trocas muito bem, tanto nas entrevistas, quanto nos momentos em que o programa vai ficando um pouco cansativo pela demora das lutas começar. Ele consegue cativar o público, consegue organizar as coisas. É um alvo que eu acho que o Bellator poderia ter mais. Por exemplo, no intervalo de uma luta para outra, mais vezes alguns clipes interessantes feitos pela CBS, que é muito interessante, promovendo próximas lutas, tendo clipes exclusivos, por exemplo, antes de começar a luta principal, naquele intervalo de 5, 10 minutos, apresentar um clipe exclusivo, alguma informação referente a algum anúncio de luta, algo que tinha muito no Pride, e também eu já vi muitas vezes no Strike Force, nesse intervalo, pessoas que vão até o Cage, se desafiam, gravam algumas cenas. Eu acho que seria interessante se o Bellator conseguisse explorar isso um pouco mais, porque tem pessoas que o Bellator consegue ter dentro do seu roster que são interessantes bastante para conseguir fazer isso. Então, acredito que, reafirmando o que você falou, foram dois eventos que não tiveram um investimento financeiro tão grande, foram grandes promessas, não teve nenhuma grande estrela com um grande salário astronômico, mas foram dois eventos bons. O Bellator sai vitorioso nesses dois eventos em relação aos objetivos de expansão na Europa. E falando disso, a gente chega para falar sobre um evento que vai acontecer, que é o evento que vai acontecer em Paris, onde aí sim a gente tem briga de cachorro grande, onde a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Jake Congo versus Timothy Johnson. Eu já deixo adiantado que Jake Congo é o lutador que propiciou o nocaute mais inacreditável da minha vida contra mais ninguém menos do que o Pat Barry, naquela luta que ele sofreu aproximadamente 914 knockdowns, ele conseguiu perder a luta e conseguiu o nocaute. Nossas honras, Sr. Bellator. Então, mano, esse evento que vai ser repartido, vai ser dividido no meio, né? Acabamos de ver por causa das questões da transmissão. Vamos ter o Bellator 248, vai ser encabeçado por Michael Page enfrentando os Ross Holston. E já o Bellator Upper Series 10 será chefiado pelo Jake Congo e o Timothy Johnson. Você conseguiu entender? Aí? E aí vai ser essa questão. Então o Bellator aí vai ser separado ainda durante a semana com o card que vai para a CBS, né? Na tarde, na CBS Network. E com o card que vai ao vivo no aplicativo do Bellator e no YouTube, o card principal que vai ser transmitido. Então, vamos falar em sim das lutas, né? Michael Page vs Ross Holton é uma luta que o Page é favorito, né? Isso aí, inegavelmente, mas vai enfrentar um cara duríssimo, outro cara, atleta da ACBG também, que é o Ross Holston. É um cara que vem de uma luta de empate contra o Nicolas Dalby, né, que voltou ao Ultimate, foi ex-campeão do Cage Warriors, né? Então é um cara que todo mundo que saiu do Cage Warriors tem sempre referência, né? Sempre a gente espera, né, um bom desempenho, né? A gente viu o Conor McGregor ser campeão das categorias, chegar lá longe. O Jay Duff chegou a fazer até lutas duríssimas lá no Cage Warriors. Teve o Gunnar Nelson, então sempre lutadores que se destacavam no Cage Warriors sempre ofereceram, né? Sempre ofereceram grandes confrontos e sempre teve uma reputação muito boa.
Então, assim também se espera do Royce Austin. Ele também acabou de falar na entrevista que não esperava uma luta já com o Michael Page assim. Ele esperava que ele ia estrear no Europa Series da vida contra alguém, um lutador aí no meio de tabela, mas foi agraciado com esse combate com o Page. Como ele já foi testado contra lutadores um pouco melhores, né? O caso do Dalby, que foi um cara que ele tem a luta, né, com o No Contest, na verdade, né? Que foi a luta com o Dalby. Então, eu acredito. Pode falar. Então, aí vem do outro lado, o Royce Austin vai ter o Michael Page, que vem de 3 vitórias seguidas. E uma coisa que eu acho impressionante é que em um espaço de um ano, o Michael Page vai ter lutado 4 vezes, né? Coisa que foi difícil acontecer isso, né? Por exemplo, 2019 ele lutou 3 vezes, 2019 ele lutou 4 vezes. De fevereiro a dezembro, fez 4 lutas, venceu o dele, perdeu pro Lima, e venceu o Richard Kelly e o Gianni Mirillo. Se a gente pegar do corte depois da derrota dele pro Lima, né? Ele voltou em setembro de 2019, ganhou, veio e lutou em novembro de novo, venceu, lutou em dezembro de novo, venceu, e agora luta em outubro de 2020 o Michael Page. Então vem a sequência de lutas bem interessante, tentando fazer outra chance ao cinturão. Acredito que é uma luta deve ser a melhor luta do Page depois do Lima, né? Depois do confronto contra o Lima, o Royce Austin representa a melhor competição dele que ele vai enfrentar durante esse um ano. Vejo o PG na favorito em pé. Não sei como é que vai ser o comportamento do Royce Austin, né, por essa questão de treinos e tudo mais, pelo seu ritmo de luta que não luta desde 2019, quase 14 meses sem lutar. Isso pesa também. O PG para mim é favorito 60-40. Concordo, acho que o Page é um lutador da elite do MMA. Teve aquela questão que a gente já citou algumas vezes da super proteção, mas acho que dentro disso a gente consegue diferenciar que ele é um lutador de nível alto. Tem mais algum destaque desse semi-evento? A gente vai dividir em 4 eventos do Bellator. Então, Do lado do Page, tem mais algum evento que você queira falar? tem a respeito da luta do Congo versus Timothy Johnson, né? Uma rápida, umas rápidas considerações são o Congo, que não perde desde 2015, né? Se ele vencendo hoje o Timothy, ele carimba o passaporte dele para uma revanche contra o Bader, né? Depois que ele sofreu o chute na última luta, né? A luta ficou em no contest. Se o Timothy vencer também é a mesma coisa, vai ser uma luta mais fácil ainda pro Bader, né? E o Timothy em um ano possa conseguir um title shot, né? Que em fevereiro ele quase foi nocauteado em fevereiro. O Tyro Fortune, ele nocauteou o Fortune e conseguiu a sobrevida no Bellator. Tem confrontos interessantes, como o Oliver Ekamp, ex-UFC, fez 2 lutas no UFC e perdeu. E vai enfrentar o Emanuel Dawa, o sueco é favorito, que vai estar no card principal. Uma luta que eu acho interessante, vamos ver como é que o prospecto peso galo Fabakari já está enfrentando o Dominic Holding. O Diatá é 6-0, é campeão do 100% Fight, é um evento francês. Tem 23 anos, então por isso eu acho uma perspectiva interessante, mas ainda pelo seu cartel eu não vi lutadores que empolgasse ele para ter um certo hype. O Dominic Holding é um adversário bem vencível, mas não vai ser a melhor competição que ele possa enfrentar no cenário europeu, será seu teste de qualidade. Também tem mais um parceiro da SBJ, que é o Ciaran Clark, que vai estar lutando também, tem 2-0, já vai pegar o Jan Andonei, é uma luta interessante também. Tem o Sam Rogers versus o Avi Medzdov, uma luta muito bacana. O Mats Burner, que é o melhor peso-pena na Europa, entre Irlanda e Inglaterra, o melhor peso-pena. Então, de olho nesse cara. No ranking da Tapology, ele já é o 6º melhor peso-pena do Bellator. Então, é um cara interessante, vai fazer sua estreia. E teve passagem pelo UFC ele, né?
Tem a luta entre o Ryan Scoop e Alan Homer, uma luta muito interessante. O Homer também foi ex-atleta do Ultimate também, um alemão. E tem a luta do holandês Elias Boulaid enfrentando o italiano Ivan Nakari. Então são esses meus destaques do evento do Bellator Europa Series. E eu acho que tem tudo para ser um evento muito bom, porque, igual você citou, tem uma subdivisão dentro dele, e tendo o seu card acontecendo em Paris, com o Cheikh Kongo e com o Venom Page, muito provável que talvez sejam os dois franceses mais relevantes em relação ao MMA. Então, eu acredito que aquela projeto evento na Europa vem sendo bem feito, vem sendo feito um trabalho muito sólido, e eu acho que logo os frutos vão ser colhidos, porque é uma gestão muito interessante. Agora, com a chegada da CS, eu acredito que essas boas lutas possam gerir um interesse bastante legal do público. Importante aqui no Brasil, muito a questão de, às vezes a gente cita um lutador que tem 2-0, 2-1, 3-0. As pessoas às vezes possam pensar assim, poxa, mas será que não é o caso de ser um lutador muito cru ainda, ser muito jovem? E a gente sempre fala que tem que começar de algum lugar. O cara não vai chegar num cartel 22-1 do nada. Ele tem que fazer primeiro 1, 2, 3. Esses grandes lutadores são forjados dessa forma. Então, acredito que o Bellator vem fazendo muito bem o seu papel. E agora a gente já consegue migrar para o UFC. O UFC que vai acontecer no dia 11. Tem mais um evento acontecendo em Abu Dhabi, no famigerado quiosque da Yas Islands. Então, dentro disso, a gente vai ter muitos brasileiros mesmo. Por cima, a gente vai ter o Marlon Moraes, o Edson Barbosa, vamos ter o Marcos Maluco, vamos ter também o Rodrigo Nascimento, vamos ter o Bruno Silva e vamos ter muitos outros lutadores que a gente sabe que tem um nível alto. Inclusive, falando do Cheikh Kongo, temos que falar também do Big Ben Rothwell, do Marcin Tibura, são lutadores desse mesmo patamar do Cheikh Kongo. Fazendo abertura, gostaria de estar destacando a luta do Marlinho, que vai lutar contra o Corsan Hengen, que é uma luta que existe a possibilidade do vencedor dela ser o novo desafiante pelo cinturão, contra o Peter Yan, o Marlon que venceu o Aldo, e vinha nessa sequência de merecer o cinturão, assim como o Aljamain Sterling. Temos também o Edson Barbosa, que precisa se qualificar melhor em relação a uma sequência de vitórias, porque ele vem muito instável. Nas últimas lutas ele venceu só o Dan Hooker, que é um grande lutador, porém ele perdeu o Khabib e pro Justin Gaethje, que são os dois atuais campeões da categoria de cima, porque ele desceu pro Pena. Então ele é um cara que vem lutando contra vários lutadores importantes e grandes. Então agora ele pega um desafio um pouco mais tranquilo, mais viável contra o McHan, o americano. Temos também o Marcos Maluco, que, assim como o Paraíso Voador, o nome já diz, é maluco, não tem muito o que prever. Tenho esses destaques do principal. Dentro disso, eu queria a sua opinião sobre o card. O que você acha que a gente pode esperar? Se você acha que o Marlon devia estar lutando agora ou devia estar esperando para lutar pelo cinturão? O que você acha do Edson Barbosa nessa divisão? Então, mano, vamos lá. Acho uma luta muito interessante por Marlon, na questão de manter o ritmo, né? Como hoje tá difícil ter sparrings, né? E da questão do treino, apesar que o Marlon não vem do exército da América Top Team, né? Mais de 600 lutadores naquela academia, né? Então, até isso não precisaria dessa justificação. Mas a questão de você sempre estar lutando, né? Você sempre estar em visibilidade nesse período, né? E a última luta do Marlon foi em dezembro de 2019 e a gente não sabe até quando essa situação da pandemia deve se prolongar. Então, é ideal ele manter esse ritmo, né? Porque acredito que deve ser a única luta dele desse ano, né? Ele lutou em dezembro de 2019
Nós já estamos em outubro, né? Mais de 10 meses parado. Então, acredito que essa luta contra o Corey Sandhagen é uma luta para ele manter o ritmo. Para mim, ele é favorito. Para mim, seria uma zebra o Corey vencer ele, na minha opinião. O Marlon sofreu com o Cerrudo, a pressão do Cerrudo, o Cerrudo naquele dia, né? Daquele 8 de junho de 2019, foi uma das suas melhores performances da carreira. Impressionante, sinceramente, impressionante mesmo. Eu só consegui ver o Marlinho desconfortável 2 vezes no UFC, foi com aquela luta do Cerrudo e na estreia dele contra o Rafa Assunção no Rio de Janeiro, né, que é a questão da estreia no UFC, aquela pressão e tudo mais. Depois disso, ele fez lutas onde ele foi muito dominante e ainda mostrou seu poder, né, no Muay Thai, né, e com quedas ferozíssimas e ele podendo derrubar com ambas as mãos, né? Tanto com overhand de direita, uppercut de direita também, cruzado de esquerda. Então, um cara que tem muito boa distância, consegue ir muito no infight também, consegue trabalhar da média para curta muito bem. Vai até a questão dos 10 centímetros a menos, né? Que o Corey tem, mas eu vejo ele muito favorito contra o Corey, apesar do Corey ser campeão amador de karatê e kickboxing, mas eu não consigo ver um favoritismo pro Corey, não. Para mim, vejo 55-45 pro Marlon, até 60-40. Concordo, acho que o Marlon é bem favorito e vale a gente destacar também que o Marlon ele tem não só a luta em pé, como o jogo de chão. Ele finalizou o Rafael Assunção, uma luta muito interessante, que eu gostei bastante, uma luta bem rápida. E o Corey Sandhagen vem de uma derrota por finalização para o Aljamain Sterling. Em junho, né? Inclusive foi um lutador que o Que Marlon o vem Marlon nocauteou. bem rápido, acho que 1 minuto, deixa eu ver. 1 minuto, bem rápido a luta. Então, o Marlon é favorito e tem essa questão também de ter o chão como um plano B muito bom. Porque o Corey Sandhagen é um típico karateca que luta em pé e se vira aqui. Talvez se cai para baixo consiga até se proteger bem, mas não consegue organizar muito um jogo de chão. E dentro disso, acho que realmente a margem é essa, 60-40, e não tem muito o que falar dessa luta. É ver a porradaria acontecer e o melhor vai vencer. E realmente, quem sair dessa luta vitorioso merece muito o cinturão. Eu acho que essa briga pelo cinturão, para mim, já mostrou que tem muita gente forte. O Marlon e o Aljamain Sterling estão merecendo esse cinturão mais do que ninguém. E espero muito que o Garbrandt, o Dillashaw, não venham tentar roubar essa vez furando a fila, porque realmente os dois merecem demais. Assim como o Aldo já roubou a fila, né? Exatamente. E a Sei questão lá, do Peter, o Peter já lutou, né, no UFC 251, tá bem ambientado, e hoje, pela performance dele contra o Aldo, que é muito duro, é muito difícil alguém dominar o Aldo, né? Domínios assim, o único domínio que eu vi assim foi o do Max Holloway, e foi com o domínio de volume de golpes, né? O Max Holloway foi muito volume. E a questão do russo, ele, além do volume que todo mundo já sabia que ele ia ter, ele mostrou muita potência, coisa que surpreendeu muito o Aldo, né? A questão toda é que do Aldo batia no russo, e o russo, quanto mais absorveu o golpe do Aldo, devolvia o dobro, o triplo. Então foi o que assustou mais o Aldo, né? As derrotas do Aldo para o Holloway foi em termos de volume de golpes do Holloway, que acabou minando o Aldo. Já contra o Ian, não, foi potência, né? Muita potência do russo, um gás interminável. Eu acho que muito difícil de ser destronado a curto prazo. Mas tem muita gente boa aí. O próprio Marlinho, se conseguir dosar o gás, e tem jogo para poder incomodar bastante o campeão. concordo. Acho que fez a diferença do Aldo na luta dele contra os dois campeões da divisão de cima, e em comparação com o Peter Yan, foi realmente essa brutalidade o tempo todo. Eu lembro quando o Volkanovski lutou contra o Aldo, era uma frequência mediana, que ele encaixava o golpe, respirava, descansava, voltava com um golpe 80, 90% da força máxima, respirava.
Enquanto isso, o Marlon, quando enfrentou o Aldo, ele não conseguiu botar essa potência que o Petr Yan conseguiu botar. O Petr Yan botou potência o tempo todo, e quando todo mundo pensou que ia ter um desgaste e o Aldo poderia sobressair na força, foi o momento que o Petr Yan trouxe ainda mais brutalidade. Então, realmente acredito que o Marlon é favorito para essa luta, mas por uma luta contra o Petr Yan, acho que é pelo menos 75 para não falar que é 80. Porque acho que realmente tirar a vaga campeão do Petr Yan, o cara vai ter que ser muito brutal. Se fosse o Garbrandt que venceu o Dillashaw, talvez daria com um jogo de perna, mas os dois já estão sem ritmo nenhum, então eu não vejo alguém na divisão pronto para destronar o Petr Yan. E até a questão do queixo, né? O Aldo mostrou muito queixo. A questão do Garbrandt, não. O Garbrandt foi nocauteado, nada contra o Pedro Munhoz, mas o Garbrandt foi nocauteado pelo Pedro Munhoz. Imagine aí uma mão do Ian no queixo do Garbrandt, né? Então, por isso que eu não coloco no jogo de perna sim, mas a questão também que temos que dar os créditos ao Aldo, né? Ele absorveu muito golpe, então mostra como ele é duro, né? Mesmo sem estar no seu auge tecnicamente, mas fisicamente ele sempre se manteve sempre no topo entre os melhores do mundo. E dentro disso eu acho que é importante também essa questão de troca de categoria. O Edson Barbosa, que vai vencer não, vai vencer apenas uma luta nas últimas várias lutas, teve a baixa da categoria. Na minha opinião, ele venceu na sua estreia, mas um garfo que eu acho que é aceitável. Ele não conseguiu imprimir essa potência que a gente está citando do Petr Yan. O Barbosa é um cara muito rápido, forte, esguio, com golpes potentes e versáteis, mas nas categorias eu não consegui ver nada dele ainda, em relação ao que eu já vi dele. O que você acha do Barbosa nas categorias? Acha que o ciclo dele no UFC já acabou? Acha que ele precisa se reinventar? O que você acha que ele poderia fazer? É porque levando em conta que na categoria de cima ele só pegou pedreira. Se você for ver o Edson Barbosa em toda a carreira dele, eu não consigo achar um lutador fraco. Aqui, ó, eu vou falar por cima aqui, ó. Donald Cerrone, Bobby Green, Michael Johnson. Michael Johnson, onde eu vou fazer a minha tese de quantos lutadores fortes o Johnson venceu e quantos lutadores ruins ele perdeu. Que o Johnson é um cara estranho. Ó, Tony Ferguson, Anthony Pettis, Robert Menendez, Benil Dariush, Nurmagomedov, Kevin Lee, venceu o Dan Hooker, perdeu pro Gate, perdeu pro Felder e, na minha opinião, foi garfado contra o Dan Higg. Então, ó, olha o tanto de lutador forte que ele enfrentou. Tudo isso citando pós aqueles eventos do UFC que ele engatilhou várias sequências de vitória. Então, ele só pegou pedreira, só pegou gente forte. Então, acredito que ele hoje está num declínio muito grande em relação ao que ele já foi. Queria que você desse sua opinião sobre o Edson, sobre essa luta. Então, o Edson ele teve as suas o recorde de vitórias do Edson no UFC foi 4 vitórias seguidas, né, que foi entre 2010, quando ele estreou, até 2012, né, quando ele nocauteou o Michael Lulo, venceu o Anthony Joshua por decisão unânime, depois ele venceu o Ross Pisso por decisão dividida, e aquele nocaute monumental contra o Tyron Etten no UFC Rio 2. Aí depois ele perdeu pro Varner, né, Jamie Varner, depois aí ele venceu o Lucas Martins, venceu o Rafael Oliveira e venceu o Dani Castilho. Aí perdeu pro Donald Cerrone, aí venceu o Evan Dunham, Bob Green, perdeu pro Johnson, venceu o Paul Felder, aí perdeu pro Ferguson. Aí depois teve 3 vitórias seguidas contra tops. Anthony Pettis, 2016, Miguel Menendez também em julho de 2016, e depois venceu o Brandon Rush em março de 2017. E aí, o recorte mais para a gente ter o cenário dele hoje, que é esse recorte das últimas 6 lutas deles, que ele só venceu uma, que foi com o Don Rook em 2018. E hoje o Don Rook é no top 6 do peso leve, né? Então, ele venceu um top 6, mas perdeu por Khabib Nurmagomedov, que é o atual campeão, Kevin Lee, que foi campeão interino, Justin Gaethje, campeão interino, Paul Felder, que está entre os top 5, né, do UFC, está aposentado recentemente, e perdeu para o Dan Ige, que hoje é um top 10, top 15 do peso pena. Então, se todas essas lutas aí, a não ser as lutas contra os monstros Gates, né, e contra o Kevin Lee e Khabib Nurmagomedov, que são 3 tops, né,
O Kevin Lee a gente pode tirar um pouco aí, o Kevin Lee tem também, é meio maluco também às vezes, mas é um lutador que tem bastante potencial. Tirando essa luta, a luta para ele pro Paul foi uma luta uma decisão dividida, que poderia ir para qualquer lado, e a luta contra o Wise, que também, que até eu dei vitória pro brasileiro. Então, foram lutas que ele não perdeu muito distante desses lutadores, né? Como é que eu posso dizer, menos hypados, né? Então, o que acontece? Vejo que ele pode ter muita chance aí nessa categoria peso-pena, com o 1,91 m que ele vai ficar nessa categoria peso-pena. Agora a questão toda é o alerta que ele vai enfrentar, a questão do atleta. Ele vai enfrentar o senhor Irlanda, né? O Mark Amicani, então, que vem de vitória. Mas a vitória dele foi contra o Danny Werking, que, né, querendo ou não, foi aquela luta que hoje na pandemia que você tem que aceitar. Você luta ou você fica sem o money, né? Então já essa luta contra o Barbosa é uma luta difícil tanto pro Mr. Finlanda, tanto pro Barbosa. Vejo ele, pela sua trajetória de carreira, vejo ele um pouco favorito. Mas tem a questão dos danos. Será que apresenta agora? Será que começa a apresentar agora os danos que ele sofreu? Porque só foram guerras, né? Se você parar pra pensar, isso foram lutas duríssimas, né? Contra Anthony Pettis foi uma luta muito boa, uma das melhores. A luta também, acho que se não me engano, contra Michael Johnson foi uma luta duríssima também. Foi luta de, como é que fala? Bônus da noite, né? Luta da noite. Então, foram lutas bastante duras, né? Então, será que as marcas chegam agora pro Edson Barbosa, dos 34 anos? Eu, pelo que eu vi, a última luta dele contra o Aish, vendo a última luta, eu acredito que ele tem lenha ainda para queimar. Mesmo vendo de 3 derrotas seguidas, eu acredito que se ele perder pro senhor Irlanda, senhor Finlândia, né, no final de semana, não será mandado embora, mas ficará com aquela luz amarela. Mas acredito que ele tem muito ainda lenha para queimar ainda, o Edson Barbosa. E dentro disso, do que eu falei do fenômeno Michael Johnson, vou falar uma coisa que eu acho que para mim é incrível. Eu não consigo aceitar que isso aconteceu. O Michael Johnson simplesmente já venceu nomes como Tony Ferguson e Dustin Poirier. Venceu esses dois lutadores, dois caras que colocaram o cinturão. Simplesmente perdeu para o Jonathan Brookins. O que mais legal que ele tem nele é o cabelo e só. E pro simplesmente ridículo Reza Haddad. Eu não consigo aceitar que um lutador venceu o Ferguson, venceu o Poirier e perdeu pro Jonathan Brookins e pro Reza Haddad. Eu não consigo aceitar. Isso não entra na minha cabeça. É a mesma coisa que você falar assim, cara, eu jogo o campeonato da Premier League, eu venci o City, eu venci o Liverpool, mas eu E perdi perde pro Southampton. Não por tem lógica. Sunderland, Southampton, Crystal Palace. Sim, a vida inteira eu não vou acreditar no caso Michael Johnson. Simplesmente não vou. Falando ainda sobre o evento do UFC, agora que eu já fiz meu desabafo sobre o Michael Johnson, espero que se algum dia alguém traduza isso e mostre para ele, para que ele não fique bravo. Mas, falar um pouco sobre esse evento. Temos o Ben Hotwell e o Marcin Tibura, que eu acho que vai ser uma luta interessante, porque o Ben Hotwell é um lutador bastante veterano, que conseguiu dar uma guinada na vida, venceu 2 lutas seguidas, mas ainda se mostra fora do top 15, que a gente já conversou algumas vezes. E dentro disso a gente também tem o Marcos Maluco, que é um lutador que todo mundo gosta muito, ficou marcado pelaquela entrada e aquela pesagem que ele imitou o Coringa. Infelizmente ele perdeu para o Wellington Turman, mas é um lutador muito interessante. Queria que você fizesse também os seus destaques do evento, para que a gente possa estar organizando o nosso debate. Então, vamos lá. Passar uma visão geral de todas as lutas. Como você falou, Ben Rothwell e Marcin Tibura, uma luta interessante, porque ambos vêm de 2 vitórias seguidas, né? E não estão no ranking. Ou seja, quem vencer a próxima luta no sábado deve entrar nesse top 15 aí do Ultimate. O Ben Rothwell já participou dos top 15, se eu não me engano, chegou a ter esse top 10 do UFC, né? Assumindo posições como 8º lugar e tudo mais. O Rothwell tem 38 anos hoje. O Tibura tem 34. O Tibura que o UFC, quando contratou, ele vindo do DM1 Global, campeão do DM1 Global, peso pesado, então era uma expectativa muito grande nele, já estreou perdendo para o próprio Timothy Johnson em 2016, então de lá para cá ele perdeu para o Verdun, perdeu para o Ruiz, perdeu para o Shamil Abdurakhimov e perdeu para o Goto Sakai. Venceu
o Spivak e o Grinchin, né, em 2020, ambas lutas ele venceu o Maximum Grinchin. Então, foram veteranos que ele venceu. O Spivak é um lutador bastante limitadíssimo, então todo mundo passa por ele quando estreia. Então, não foi o caso do Tibura, né, que vem de derrota pro Sakai. Quem vencer nessa luta aí dos pesos pesados, 2 pesos pesados, vindo de 3 vitórias seguidas no UFC, então é convite para qualquer lutador que for perder nesse top 10 aí. Então, uma luta deles aí vai ficar bastante visível para alguém derrotado do top 10 aí do UFC. Marcos Pérez enfrentando o Dricus Duplessis, né? É um francês barra da África do Sul. Vem participando de circuito europeu e também foi, se eu não me engano, ele foi campeão do IFC, né? Que é um evento um evento da África do Sul, um evento sul-africano. Ele é campeão peso médio lá. Então, ele vem de vitória lá na organização, no UFC. Em dezembro de 2019, venceu. Só que a competição dele, ele perdeu para o Robert Soldick, que é um ex-campeão meio médio do KSW. E perdeu para o Garrett McLean, que estava no Ultimate recentemente, ou eu não me lembro também, que é um sul-africano. De lá para cá, ele vem acumulando vitórias. Né? É um cara interessante, que tem 26 anos e tem muita margem para evoluir. Então, é bom de ficar de olho nele, Rafa, no próximo sábado. Não vai dar um duelo fácil para o Marcos Maluco, não. Apesar do Marcos Maluco já ter estreado no Ultimate, o estilo do Places é um kickboxing, então sempre ele vai tentar alternar a base, então é um cara interessante de se ver. Apesar do brasileiro tá na América Top Team, né, e já venceu 2 lutas no UFC, veio, se não me engano, ele foi campeão lá no LFA, peso médio, então só venceu o James Bonachovic e venceu o Anthony Hernandes, mas perdeu para o Elton Turma, perdeu para o Anderson Sanches e perdeu para o Eric Anders, que é um lutador até decente, o Anders, mas eu, sinceramente, se fosse para apostar minhas fichas no sábado, eu apostaria no Dricus Duplessis nessa luta do card principal do UFC. Uma luta interessante entre 2 pesos pesados com linhagem, né, um pouco mais curta, né? Até agora a caminhada, que é o Thomas Aspinall, que vem de 4 vitórias seguidas. Ele estreou em julho no Ultimate, vencendo o Jack Collier. Vai ser o segundo combate. Ele enfrentaria esqueci o nome o Spivak, que a Katia acabou de falar agora, né? Ou seja, querendo ou não, com todo respeito ao Spivak, ele poderia ter sua segunda vitória garantida, mas vai enfrentar o francês Alain Baudot, que é um peso meio pesado, mas vai assumir a bronca e vai lutar de peso pesado. Chega com 2 vitórias seguidas aí. É uma luta interessante. Se aposto no inglês nesse demais duelo. Para fechar o card principal, tem estreia do georgino Ilaya Tupuria, um georgino barra espanhol, enfrentando o Youssef Lazar, um marroquino, que vem de 4 vitórias seguidas também, que venceu 3 lutas no UFC, né? Venceu Austin Lingo, Jordan Griffith, Peter Barrett, vai em busca da 4ª vitória aí, e é um cara que para se ficar de olho nessa divisão peso-pena aí, se caso vence mais uma aí. Tem o veterano Tom Breeze enfrentando o Kablar, canadense, para mim favorito o Breeze, por ser um veterano, mas o Bular é outro camarada para você ficar ligado aí nesse peso médio. Tem muito prospecto interessante. Tem o Rodrigo Zé Colmeia fazendo a sua segunda luta no Ultimate, enfrentando o Chris Daukas, né, que é membro da Martins BJJ. Né, o Chris Daukas, que vem de vitória no UFC 252 contra o Park Porter. Né. O Chris Parker, se não me engano, disputou o cinturão do CFC, né, mas não venceu. Mas é um cara também, tem 31 anos. Eu vejo o brasileiro com leve favoritismo, 53-47, por aí. Tem potencial para ele aplicar a sua segunda vitória seguida. Dos todos os brasileiros, eu acredito que o Zé Colmeia seja o segundo que tem mais chance de vencer. Né? O Bruno Silva, o Bruno Bulldog Silva,
vem de 2 derrotas no Ultimate, tá numa luta que vai ser exigido muita corda no pescoço dele, vai enfrentar um russo duríssimo, que é o Taji Ulanbekov, né, que vai estrear no UFC. Então, é uma luta bem difícil para o brasileiro. E se eu fosse depositar minhas fichas, eu depositaria no russo, nesse evento de sábado. Né? E tem o Ipan Kazak, né, enfrentando o Joaquim Blanc, pela categoria peso médio também, 8-0, interessante prospecto pra gente ficar de olho também. Tem a luta entre Giga Chikadze enfrentando Armar Morales, uma luta bem interessante no card preliminar, deve começar com chave de ouro. E tem a luta da Tressa Cortez enfrentando a Steph Egan pela categoria peso galo feminino. Esses são os meus destaques do Ultimate de sábado. Sim, concordo com tudo que você disse. Acho que tem tudo para ser um evento muito importante, para conseguir mobilizar muita gente, especialmente no Brasil, com muitos brasileiros. Basicamente, acho que dos 2 eventos que a gente citou, que já aconteceram do Bellator, foram 2 eventos bons. O evento que vai acontecer de maneira dupla do Bellator também é muito bom. Esse do UFC também é bastante interessante, porque cada um tem o seu propósito. Acho que seria pedir demais a gente falar que todo evento tem que ter muitas estrelas. Não, tem alguns eventos que tem que acontecer para que as pessoas tenham sequência de carreira, para que a gente veja mais sobre alguns lutadores. Então, acredito que são eventos interessantes que a gente conseguiu fazer um apanhado geral de todas as principais coisas que a gente consegue enxergar desses eventos. E a gente agradece novamente a compreensão de todos. Infelizmente, semana passada, por alguns motivos pessoais, eu não consegui na gravação. Peço até desculpas a todos. Peço desculpa novamente ao Henrique, que infelizmente não pude estar presente, então a gente não conseguiu gravar, mas a gente compensa e tenta fazer um conteúdo de qualidade para todos. Beleza? Basicamente é isso. Estamos fechando a nossa 5ª edição do podcast, agradecendo a todos, agradecendo a Deus, acima de tudo, pela oportunidade de estar aqui. E passo a palavra para o Henrique para estar fazendo os destaques finais dele e estar fazendo o encerramento de mais um grande podcast MMA de A a Z. Fala, Henrique. Então, como você falou, muitos eventos interessantes aí esse final de semana de bastante luta. A estreia do Bellator, a estreia de um grande evento na França, né? O Bellator dando as honras lá. Esse Ultimate está bem decente pra gente assistir. Um card bem interessante, se você puder, acompanhe. Tem tudo para ser satisfeito com bons duelos. Mesmo em tempo de pandemia, o Dana White tem caprichado aí. E o Sean Shelby e esqueci o nome do outro matchmaker, tem caprichado e tem sido muito preciso o Mick Minert, isso aí, Mick Minert, ex-LFA, tem sido preciso nos matchmakers. Então é isso aí, galera, agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, estamos aqui gravando, falando do que a gente gosta, e também ao Dário também, sempre tá aí ajudando a gente como pode na divulgação. Também o Dário também, se eu não me engano, passou por momentos difíceis essa semana, que Deus possa também ajudar o Dário também, né, nessa caminhada aí, difícil. Mas é isso aí, agradecemos vocês pela confiança aí, também pela paciência de ouvi-lo, ou de ouvir-nos, né, a falar sobre MMA da forma mais simples possível, que vocês possam, né, ser abastecidos desse conteúdo durante o período que vocês estiverem, né, usufruindo desse material feito por esses 2 seres humanos, a Rafinha e Henrique Santos, sendo esses abertores de conteúdo para você, essas pessoas que possam estar aí sendo, cada dia mais a gente possa se capacitar, né, falar sobre o que a gente gosta e trazer um conteúdo melhor para você. Então fica aí aquele abraço também, né, que você possa ser abastecido com esse conteúdo aí. Então, Rafa, tamo junto, é um prazer, você tá desculpado, você sabe que mora no nosso coração, mora no meu coração, mora no coração da galera também que vem acompanhando a gente. Então, fica tranquilo e vamos nessa. MMA de A a Z. Juntos. Falou, galera. Fiquem com Deus.